Durante suas férias de verão, um grupo de jovens viajam para um acampamento que fica em uma ilha. Porém percebe que por conta de uma maldição, as histórias de terror que eles contaram ao redor da fogueira começam a se tornar realidade. Fala galera, vocês estão no Sessão Pipoca e hoje vamos recapitular a história de Bunks, ou Acampamento do Medo, como também é conhecido. Então já deixa o like aí embaixo, peguem a sua pipoca e bora pro vídeo. O filme começa no ano de 1972, e aqui vemos que um garoto acaba ficando perdido na floresta, após sair para procurar pelos seus companheiros que tinham desaparecido. Em meio ao matagal ele escuta alguns barulhos, e assustado ele corre para uma cabana, onde rapidamente ele empurra um armário para proteger a porta, enquanto uma criatura tenta entrar no local. A cena corta e aqui vemos que a polícia está fazendo uma busca por pessoas no acampamento, entretanto eles não encontram ninguém. Agora nos dias atuais conhecemos os protagonistas do filme, Dylan e Danny, que estão sendo levados pelos seus pais para um acampamento militar devido ao seu mau comportamento. Após olharem para o ônibus e verem que o sargento do acampamento faria de seus verões o inferno, eles enganam dois garotos chamados Sanjay e Delroy e trocam seus crachás com eles, fazendo com que os novatos acabem indo para o acampamento militar e eles para o acampamento mata fechado. Depois de uma longa viagem eles chegam em um porto, onde usarão barcos para chegarem à ilha. Um monitor chamado Crow aproveita o momento para falar algumas regras para os garotos e avisa que se eles virem uma cabana abandonada na floresta, é para tomarem cuidado, pois ela pode ser mal assombrada. Um garoto começa a mexer em seu celular em busca de um sinal de internet, porém um dos monitores pega seu celular e joga no lago, e avisa o garoto que celulares são proibidos na ilha. Após chegarem no acampamento, o garoto contesta o monitor, dizendo que se celulares são proibidos na ilha, ele não devia ter um. Então o monitor diz que ele está certo, e também joga seu celular no lago, o que é um pouco falta de responsabilidade, afinal eles estão em uma ilha que fica longe da cidade. O monitor se despede dos motoristas do barco, e avisa que eles venham buscar todos na data correta. Após isso, Dylan e Danny recebem a instrução de que eles ficariam responsáveis pelo time dos esquilos. E ao chegarem na cabana do grupo, eles se apresentam aos garotos e aproveitam para dar alguns apelidos para identificá-los. Bem, meu nome é Rudy. Não. Você vai ser o Cheeseburger. Você vai ser o Hollywood, Genius Bar, com certeza. E você vai ser o Crepúsculo. Tá, tudo bem. Você sempre sorri assim? A maior parte do tempo. Chorar pra quê? Então você, meu amigo, vai ser o Sorriso. Fechou! Apelidos dados. Então o líder do time rival, chamado Texugos, aparece e rasga a bandeira dos esquilos para provocá-los. Para se vingar, o time dos esquilos roubam a taça dos Texugos e resolvem escondê-la na floresta. Só que enquanto estavam caminhando, eles se deparam com a cabana abandonada, igual que o monitor anteriormente havia avisado para não entrarem. Porém eles ignoram o aviso e entram nela para esconder a taça. Ao entrarem na cabana, eles resolvem esconder a taça dentro da privada, e lá dentro eles encontram uma mochila velha, idêntica a que o garoto do começo do filme estava. Ao abrirem a mochila, eles acham um livro estranho, cheio de histórias de terror escrita à mão, e eles têm a brilhante ideia de lerem as histórias ao redor da fogueira quando todos estiverem reunidos. Ao chegar à noite, todos os monitores estão reunidos ao redor de uma fogueira, cantando e comendo alguns marshmallows. Então Dylan e Danny sugerem que eles contem algumas histórias de terror, porém Lauren, uma das monitoras, diz que é proibido contar histórias de terror. Entretanto, Danny começa a zoar um dos monitores dizendo que ele está com medo, e após todos conversarem, eles decidem contarem algumas histórias. Danny pega o livro que encontraram e começa a ler a história de uma menina que sempre era avisada por sua mãe de nunca ir dormir sem lavar o rosto. Quando uma certa noite ela estava muito cansada e acaba dormindo sem lavar o seu rosto, e no dia seguinte ela acorda com um bigode. Wookie, um dos monitores chefes, começa a zoar Danny e diz que já que eles estão quebrando as regras, deveriam contar pelo menos uma história de terror decente. Dylan pega o livro e começa a ler uma história de um grupo de jovens que estava em um lago fazendo uma guerra de remos vendado. Às vezes sua primeira viagem ao acampamento pode ser sua última. Não porque você nunca mais voltou, mas porque nunca saiu de lá. Perguntem ao monitor Anson Miner. A iniciação dele não saiu como nos planos. Claro, guerra de remo numa canoa vendado parece divertido. Mas de repente seus amigos viram que Anson estava debaixo d'água. Quando levaram ele pra praia, ele estava quase morto. Sabiam que tinham que levar Anson para um médico depressa, mas o hospital mais próximo não era o tipo que cuidava de gente. Era um velho hospital veterinário, vigiado por um cão, com uma coleira de metal estranha. A porta estava aberta, e acharam o veterinário lá dentro. Na verdade, não trabalho com humanos, mas vou tentar. Ele disse. Mas ele não achou a pulsação. Anson estava morto. Meu melhor amigo morreu recentemente. Eu não ia conseguir viver sem ele, por isso trouxe de volta. Devem tê-lo visto lá fora, com sua coleira bonitinha. Posso trazer seu amigo de volta também. Bom, de certo modo. O que ele não disse foi que Anson não seria mais o mesmo.
O soro trouxe o corpo de Anson de volta à vida como um zumbi sedento por sangue. Ele não será seu amigo sem a coleira! Mas o médico não foi rápido e Anson continuou a se alimentar e o surto começou. E aí? Como eles pararam isso? Bem, sem o médico, quase não conseguiram descobrir o antídoto. É, mas no final deu tudo certo, não deu? O antídoto funcionou em todo mundo, menos no Anson. Ele passou tempo demais como morto-vivo. E aí, o que aconteceu com ele? Uns dizem que ele ainda está no hospital, com outras coisas mortas. Outros dizem que ele vaga por essas florestas e à noite dá pra ouvi-lo cambaleando, procurando por cérebros vivos. Em seguida, todos eles resolvem invadir uma cozinha para bater um rango. E enquanto estão comendo, Crow, o monitor-chefe, dá um susto neles e também acaba se juntando para comer. No caminho de volta, uma das garotas chama Wookie para ir ver o lago e ele diz para ela ir na frente e o esperar, porque ele iria procurar um lugar para vomitar. Ao entrar na floresta, o rapaz escuta alguns barulhos. Repentinamente, ele é atacado pelo zumbi da história, mas como ele está em um lugar isolado, ninguém aparece para ajudá-lo. No outro dia, a namorada do monitor o procura e o questiona do porquê ele ter deixado ela sozinha esperando, mas ela percebe que ele está esquisito e com a pele mais pálida. Acontece que nesse filme, a transformação em zumbi demora um pouco em certas pessoas. Enquanto ela está brigando com o cara, Lauren sai gritando de uma cabana e percebemos que ela está com um bigode na cara, exatamente como a história contada na noite anterior. Enquanto tudo isso acontece, os dois caras do começo do filme estão sofrendo no acampamento militar. Voltando aos nossos protagonistas, eles acabam levando a rapaziada do seu grupo para fazerem algumas atividades de verão. E durante um exercício de acertar alvos com uma flecha, Sorriso, sem querer, dispara uma flecha no rumo da floresta, que quase acerta o zumbi Anson que estava vagando por ali. Genius Bar, um dos garotos do grupo, decide fugir do acampamento por causa de sua mal adaptação. Porém, Dylan descobre e aconselha o garoto a não fugir, dizendo que esse seria o melhor verão da vida dele. E para convencê-lo, acaba revelando que ele também nunca tinha acampado e que tinha entrado no acampamento escondido junto com seu irmão. Lauren estava no local e acaba escutando a conversa, mas decide não contar nada. E enquanto eles estavam conversando, Dylan vê o zumbi Anson passando no meio da floresta. E ao falar para a garota, ela não acredita e vai embora pensando que ele estava tentando botar medo nela. Dylan, assustado com a cena que presenciou, decide procurar Crow, o monitor-chefe, e diz a ele que na noite anterior eles contaram algumas histórias de terror ao redor da fogueira. Então o monitor conta ao garoto que naquele acampamento existe uma lenda muito antiga, onde dizia que não podia contar histórias de terror, por conta de que alguns anos atrás, alguns acampantes sumiram e várias outras coisas estranhas aconteceram. E só depois que pararam de contar histórias de terror que os incidentes pararam de acontecer. Logo o garoto corre atrás de seu grupo e ao encontrá-los ele tenta avisar sobre o que ouviu, porém eles duvidam. E logo em seguida o zumbi da história ataca os garotos, que rapidamente saem correndo e acabam encontrando o hospital da história no meio da floresta. Ao entrarem no hospital, eles tentam trancar a porta, entretanto acaba não dando certo e eles ficam presos no laboratório. Lá dentro eles encontram a coleira usada para controlar o zumbi, e ao abrirem a porta, eles conseguem colocar a coleira nele, e após apertarem o botão do controle, o zumbi recupera sua consciência. O zumbi Anson se mostra muito amigável, e até tenta convencer os garotos a eles deixarem ele ir para o acampamento, só que eles dizem não ser uma boa ideia, já que Anson era um morto-vivo. O zumbi concorda com a opinião dos garotos, e eles se despedem para ir embora. Enquanto eles estavam saindo do laboratório, o líder do time rival sai de um esconderijo, e entra no local em busca da taça que o time dos esquilos tinham roubado. Lá dentro ele encontra Anson com o controle da coleira na mão, e ele pega o controle e joga no chão, e faz com que o zumbi perca a consciência e acabe atacando ele. Chega a noite, e os esquilos estão se preparando para dormir, quando de repente um dos zumbis agarra Genius Bar pela janela, fazendo com que todos entrem em desespero, mas Hollywood rapidamente acerta uma flechada no peito do zumbi, fazendo com que ele solte o garoto e um dos monitores consigam fechar a janela. Depois de todo aquele caos, eles começam a discutir qual seria a melhor atitude a se tomar naquela situação, e eles decidem que seria melhor avisar ao resto dos monitores do acampamento. Dylan fica responsável por essa missão e sai em busca de avisar os monitores. E aqui descobrimos que Danny foi arranhado pelo zumbi, porém ele não conta para ninguém. E seguimos com Dylan, que encontra os monitores conversando em volta de uma fogueira e conta o que estava acontecendo, mas nenhum deles acreditam. Depois de insistir em ninguém dar moral, ele resolve voltar para a cabana do seu grupo. Lá ele conversa com todos e ele chega a uma conclusão de que era melhor esperar o amanhecer, o que eu acho que seria a decisão mais lógica, já que está de noite e ficar andando pelo acampamento é pedir para ser atacado por um zumbi. O dia finalmente chega
e Dylan sai para ver como está do lado de fora. Lá ele encontra Lauren, que começa a ser atacada pelo zumbi Ansel, mas o garoto rapidamente acerta o zumbi com uma paulada e eles voltam correndo para a cabana. Aqui voltamos aos dois caras do começo do filme, que estão sofrendo no acampamento militar e decidem usar alguns bots para chegar até o acampamento Mata Fechada para se vingar de Danny e Dylan. Enquanto isso, eles vão em busca do monitor Crow, que recuperou o telefone que ele jogou no lago e está meio nervoso pois recebeu uma ligação dizendo que os garotos trocaram seus crachás com os de outros caras. Enquanto eles estão discutindo, um zumbi bate na janela e o monitor-chefe percebe que lá fora está infestado de zumbis. Isso faz com que ele tenha um surto e saia correndo. Danny fica meio pistola com aquela situação e acaba quebrando o telefone com uma paulada, o que foi uma ação bem boa, já que eles poderiam usar o aparelho para ligar para a polícia. Depois disso, eles voltam para a cabana e enviam dois dos garotos para o laboratório em busca de fazerem um antídoto. Em seguida, Dylan e Danny vão para o refeitório em busca de equipamentos para se proteger. Lá eles encontram Crow e eles começam a se armar para lutar contra os zumbis. Ao mesmo tempo, os garotos descobriram uma cura para os zumbis no laboratório e no caminho de volta para a cabana eles acabam encontrando os dois caras do acampamento militar e eles explicam tudo o que estava acontecendo no local para os caras, que resolvem ajudar os garotos. Enquanto isso, Crow colocou uma pilha de carne seca no meio do acampamento para atrair os zumbis, porém as criaturas ignoram e passam reto, pois agora sua fome é por carne humana. Nesse instante os garotos aparecem com o antídoto e todos começam a disparar nos zumbis, que são curados instantaneamente. Danny também acaba se transformando e começa a atacar as pessoas, porém Dylan usa o antídoto para o curar. Depois de toda essa batalha, a galera começa a comemorar, mas de repente o zumbi Ansel aparece querendo atacar geral, e os monitores disparam o antídoto nele, porém não faz efeito, pois na história do livro estava escrito que a cura não funcionava nele. Então Janus Bar rapidamente aparece e usa o controle para fazer o zumbi recuperar a consciência novamente. Depois de tudo isso, a confusão finalmente acaba, e o filme termina com a galera se divertindo e aproveitando as férias de verão. E assim termina o filme Bunks. E vocês, galera, acho que conseguiriam sobreviver aos zumbis do filme? Comentem aí embaixo. Obrigado por ter assistido até aqui e por hoje é só isso.